E se eu te dissesse que um livro esquecido por séculos descreveu com precisão o que estamos vivendo agora? E se os antigos anjos caídos já estivessem entre nós, operando em silêncio? Imagine um pergaminho antigo, enterrado nas areias do tempo, cujas palavras inflamaram os primeiros monges do deserto e amedrontaram imperadores. Um texto tão misterioso que foi mantido fora dos livros sagrados. E ainda assim, ecoa com as vozes da eternidade. Este é o livro de Enoque. E dentro dele, 7 profecias atravessam os séculos como lâminas de luz. Advertências sobre vigilantes celestes, gigantes renascidos, tecnologia perversa e um juízo que se aproxima com passos invisíveis. Hoje, elas não são apenas teorias antigas, estão se cumprindo. Agora, diante de nossos olhos adormecidos, se você busca mais que respostas, se deseja tocar o mistério, fique comigo até o fim, porque ao final deste vídeo, você não verá mais o mundo da mesma forma. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Inscreva-se agora para não perder as próximas revelações. A noite desceu sobre a montanha. No alto de uma colina esquecida, um homem solitário observa o céu. Ele não procura estrelas. Ele vigia, pois sabe que há olhos que o contemplam de volta. Olhos que não pertencem a homens. Desde os dias de Enoque, os vigilantes, anjos designados para proteger a humanidade, quebraram seus votos e desceram à terra. Foram seduzidos pela beleza das filhas dos homens e, ao tomarem esposas, geraram os gigantes, seres híbridos, monstros espirituais de carne e orgulho. Esses vigilantes foram então aprisionados pelos arcanjos, lançados nas profundezas do abismo. Mas o livro de Enoque alerta: alguns seriam libertados nos tempos do fim para cumprir um último papel sombrio antes do juízo. O que isso significa hoje? Não vemos mais anjos caindo do céu em chamas, mas há uma presença crescente, invisível e manipuladora, que molda a cultura, a ciência e até a fé. O espírito dos vigilantes se esconde atrás de discursos de progresso, tecnologias que prometem imortalidade e um culto sutil à rebelião contra Deus. Estes são os que se separaram, homens sensuais que não têm o espírito. Epístola de São Judas, capítulo 1, versículo 19. Eles retornaram, não em corpos alados, mas em ideias, sistemas e desejos corrompidos. Muitos dos antigos nomes sumérios e babilônicos ligados à astrologia, magia e guerra, como Azazel, Semjasa, Araquiel, aparecem disfarçados hoje em séries, algoritmos e símbolos escondidos. Não é coincidência, é estratégia espiritual. Os vigilantes nunca abandonaram o seu plano: corromper a humanidade desde dentro. Agora, sua nova missão é confundir o coração humano, suprimir o silêncio interior e substituir a luz da oração pela vertigem constante das telas e do ruído. Mas há um detalhe: Enoque não só denunciou os vigilantes, ele caminhou com Deus e foi levado sem ver a morte. Ainda há esperança para quem vigia, porque assim como há anjos caídos que operam em segredo, também há servos ocultos de Deus despertando silenciosamente. Você já sentiu que algo invisível está tentando manipular o rumo do mundo? Quem realmente está vigiando a humanidade hoje? Deixe nos comentários. Você já percebeu sinais da presença dos vigilantes em nosso tempo? A sombra se alonga sobre o campo. No horizonte, uma figura imensa se ergue, não feita de carne, mas de ideias, estruturas e poderes que controlam multidões. Os antigos gigantes, filhos dos vigilantes e das mulheres humanas, não eram apenas colossos físicos. Eram manifestações vivas da soberba, da deformação da criação e da rebelião contra Deus. No livro de Enoque, seus gritos atormentavam a terra e seus atos apressaram o dilúvio. Mas Enoque deixou uma advertência velada: o espírito dos gigantes retornaria. Não necessariamente com ossos imensos ou passos que abalam a terra, mas com presenças invisíveis, atuando nas profundezas da cultura, da ciência e da carne humana manipulada. Hoje,
Estamos diante de um novo tipo de gigantismo. Experimentos genéticos, inteligência artificial, fusões entre homem e máquina, redes de controle global que tentam substituir a providência divina por uma tecnocracia vigilante. Criaturas híbridas voltam a habitar nossos laboratórios. Corpos alterados desafiam os limites impostos pela criação. Uma nova torre de Babel está sendo construída, não com tijolos, mas com códigos. Havendo os filhos de Deus conhecido as filhas dos homens, e estas lhes gerado filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Gênesis capítulo 6, versículo 4. Os varões de renome de hoje vestem ternos caros, dirigem impérios e ditam regras que desafiam os mandamentos eternos. E há uma ferida na terra que começa a pulsar novamente, como se os ossos antigos dos gigantes estivessem se mexendo sob nossos pés. Não literalmente, mas espiritualmente. A soberba que os moveu é a mesma que move muitos corações agora. A busca pelo controle absoluto do corpo, da alma e do tempo não é evolução. É repetição do antigo erro. Em Noé, Deus salvou o justo e pôs fim à geração dos gigantes. Mas hoje, quem será preservado? Porque os gigantes já voltaram. E embora não possamos vê-los como antes, sentimos seus efeitos. Arrogância espiritual, dominação tecnológica, distorção da identidade humana. Seremos como os que zombaram de Noé ou como os que, em silêncio, construíram sua arca interior? Deixe seu comentário. Você acredita que os gigantes de Enoque já voltaram, de forma espiritual ou simbólica? Um campo silencioso, coberto de névoa ao amanhecer. Mas sob a terra fértil, há uma memória de sangue derramado, de clamor não ouvido, de injustiças que se acumulam como sementes envenenadas. O livro de Enoque narra que, após a queda dos vigilantes e a corrupção dos gigantes, a própria terra começou a gritar. Ela gemeu por causa da violência, da injustiça e da profanação da criação. Esse grito ecoa até hoje, não como uma voz audível, mas em terremotos, pragas, catástrofes, climas que enlouquecem e silêncios que assustam. A natureza criada por Deus, quando desrespeitada e violentada, transforma-se num espelho do pecado humano, porque tudo está interligado. A terra, o céu, os homens, os anjos. A criação está sujeita à vaidade, esperando ser libertada da servidão da corrupção para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículos 20 e 21. A injustiça atual, silenciosa, sistêmica, camuflada, contamina os solos, o comércio, os relacionamentos. Os pobres são esquecidos, os inocentes são explorados e os poderosos seguem impunes. E a terra geme. Mas esses gemidos não são ruídos sem direção. São súplicas que sobem até o trono de Deus. Há algo profundamente espiritual no clamor do solo manchado. No sangue de Abel, Deus ouviu justiça. Nos martírios ocultos de hoje, Deus continua ouvindo, mesmo que o mundo não veja. Quando a terra geme, é sinal de que o tempo está se encurtando. Assim como no tempo de Enoque, quando os gritos dos oprimidos apressaram o dilúvio, o mundo atual também se aproxima de um juízo inevitável. É por isso que os santos sempre viviam com os pés descalços, para sentir a dor da terra e não esquecer que ela também espera a redenção. Você tem escutado esse grito silencioso ao seu redor? Ou aprendeu a ignorá-lo, como quem muda de canal diante da dor? Deixe nos comentários qual é, hoje, o maior clamor da terra. E como você acredita que o céu responderá? Um brilho azul penetra a escuridão da madrugada. Mas não é a luz do sol, é a luz fria de uma tela acesa, solitária, alimentando mentes que nunca dormem. No livro de Enoque, um dos pecados centrais dos vigilantes foi a entrega de um conhecimento que não lhes pertencia divulgar. Magia, astrologia, encantamentos, fórmulas de destruição e sedução. Segredos que Deus havia reservado para si foram oferecidos como armas nas mãos dos homens. Esse é o conhecimento proibido. Hoje, vivemos a repetição desse pecado.
mas com novos nomes: engenharia genética, manipulação de dados, controle mental, tecnologias que se aproximam perigosamente da alma. O saber, quando desvinculado da obediência, se torna veneno. A inteligência, quando guiada pelo orgulho, se transforma em torre. A ciência incha, mas a caridade edifica. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. O despertar moderno não é neutro. É dirigido, encenado, manipulado. E como no Éden, a promessa é a mesma: sereis como deuses. Vivemos dias em que se tenta tocar o divino com instrumentos de laboratório. Buscam-se algoritmos da imortalidade, transições de consciência, mapas da alma, mas sem oração, sem arrependimento, sem luz. Assim como os filhos dos vigilantes derramaram saberes que feriam a alma, hoje surgem códigos e fórmulas que se erguem como torres invisíveis contra o Criador. Mas a profecia de Enoque permanece. O conhecimento sem Deus conduzirá ao colapso. O que está sendo despertado hoje não é apenas avanço, é um retorno às origens da queda, com uma roupagem de modernidade. Há uma fome por saber, mas ela só é santa quando começa com temor. A árvore do conhecimento continua no centro do jardim, e muitos, mais uma vez, estendem a mão, sem se perguntar: a que preço? Será que estamos usando a inteligência como escada para o céu ou como buraco para o abismo? Deixe nos comentários. Você acredita que estamos repetindo o erro de Enoque ao buscar saberes sem luz? Um campo seco, varrido pelo vento, onde ninguém reza, ninguém canta. E ainda assim, ali ecoa uma voz. Não se ouve com os ouvidos, mas com a alma. Desde Abel, o primeiro justo assassinado, o sangue inocente tem uma linguagem. Ele clama, denuncia, implora por justiça diante de Deus. O livro de Enoque fala de um tempo em que os gritos dos inocentes seriam tantos, tão profundos, que subiriam juntos como uma tempestade espiritual diante do trono divino. Não apenas os mártires das arenas romanas, mas os pequenos esquecidos, os bebês que nunca nasceram, os pobres esmagados, os santos silenciosos que morreram amando sem jamais serem reconhecidos. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Gênesis capítulo 4, versículo 10. Esse clamor continua na calada dos hospitais, nas vielas das grandes cidades, nos desertos onde a fé é proibida. Em nosso tempo, a injustiça se sofisticou. Ela veste jaleco, usa linguagem científica, defende-se com discursos de liberdade. Mas aos olhos de Deus, o sangue ainda fala. E há algo que os antigos sabiam e nós esquecemos. Onde o sangue dos justos cai, o céu se inclina. A terra muda, o tempo se ajusta, a história se curva. Você já se perguntou por que tantos profetas viveram perseguidos? Por que tantos santos morreram abandonados? Porque o sangue tem poder. Não o poder da vingança, mas da redenção. Assim como o sangue de Abel clamou por justiça, o sangue de Cristo, inocente e perfeito, gritou por misericórdia e venceu. Vivemos num tempo em que o clamor dos justos está chegando ao ponto de ruptura. E isso é um sinal, como disse Enoque, de que o fim se aproxima. Porque Deus não ignora o grito de um justo. Será que aprendemos a ouvir o clamor silencioso dos santos esquecidos? Ou apenas nos calamos para não nos envolver com sua dor? Escreva nos comentários. Você já sentiu que algumas dores do mundo não podem mais ser ignoradas? A chuva começa como sussurro. Gotas miúdas caem sobre a madeira de uma construção esquecida. Noé martela em silêncio. Ele não grita, ele constrói. Jesus foi claro. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, versículo 37. Mas o que havia nos dias de Noé? Segundo o livro de Enoque, havia corrupção total da carne, misturas proibidas, alianças entre celestes e mortais, gigantes dominando, homens brincando de Deus, e o mundo zombando do único homem que ainda escutava o céu.
Hoje, essa profecia se ergue diante de nós com força assustadora. Casamento se redefine, corpo se modifica. A criação, como nos tempos antigos, é manipulada, vendida, reconfigurada. Enquanto isso, os Noés modernos constroem suas arcas em silêncio, não com madeira, mas com oração, com jejum, com fidelidade num mundo que já não entende a palavra obediência. Os dias de Noé eram dias de zombaria. Eram dias em que tudo parecia normal, até que não era mais. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Mateus capítulo 24, versículo 38. Há uma falsa paz no ar, uma distração coletiva que mascara a aproximação de algo muito maior e muito mais definitivo. O tempo de construir a arca interior é agora, quando o céu ainda está cinza, mas sem trovões. Quando ainda é possível guardar alimento, o pão da palavra. Quando ainda é possível abrir espaço para o silêncio, para Deus. Noé não era louco. Ele era lúcido demais para se misturar com a multidão. Você tem sentido que algo está sendo anunciado nas entrelinhas dos dias? Tem sentido que a arca já está sendo fechada aos poucos? Porque como nos dias de Noé, o que parecia impossível está se tornando cotidiano. E o que era eterno para muitos virou lenda. Você está construindo a sua arca ou distraído como os que dançavam à beira da enchente? Escreva nos comentários quais sinais dos dias de Noé você já percebeu no nosso tempo. Um palácio iluminado, vitrais reluzentes, vozes em línguas estranhas. Mas atrás das cortinas douradas, há decisões que ferem os pobres, leis que zombam da cruz, pactos que o céu não reconhece. No livro de Enoque, os anjos caídos não apenas corromperam os homens, eles ensinaram reis e príncipes a dominar com crueldade, ergueram tronos sobre o medo e estruturaram impérios não para servir, mas para ser adorados. Essa lógica permanece. Tronos foram dados a homens, mas esquecem que todo poder é empréstimo, toda autoridade é teste e há um julgamento marcado. Os governos não durarão para sempre, nem os impérios modernos, nem os sistemas que hoje se apresentam como deuses. Derruba os poderosos de seus tronos e exalta os humildes. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículo 52. Maria já cantava o juízo antes dele chegar, e sua voz ainda ecoa. Governos que legalizam a injustiça, tronos que se sustentam com mentiras, poderosos que perseguem a fé em nome da liberdade. As mãos do Altíssimo já seguram a balança, e há tronos que tremem, antes mesmo do veredito. Em Enoque, os juízos caíam como trovões. Hoje, eles vêm mais lento, mas não menos certeiros. Cada decisão política, cada lei aprovada, cada silêncio cúmplice será pesado, e muitos serão achados em falta, porque há um trono mais alto que todos os outros, o do Cordeiro. E diante dele, todo rei, toda nação, toda cultura terá de se dobrar. O Apocalipse confirma: os tronos dos homens cairão, as coroas serão jogadas no chão, e só permanecerá aquele que é, que era e que há de vir. Mas há algo mais. O juízo não é apenas para os de cima, é também para nós, para todo o trono interior que colocamos no lugar de Deus. O ego, o conforto, a aprovação alheia. Você governa sua vida com obediência ou com rebelião disfarçada de liberdade? Os tronos estão sendo pesados. O seu aguenta o olhar de Deus? Escreva nos comentários. Você acredita que o tempo do juízo dos tronos já começou? Uma biblioteca antiga, feita de pedra, escura e esquecida. No fundo de uma prateleira empoeirada, repousa um livro que quase ninguém ousa abrir. Um livro que esteve escondido por séculos. Um livro que fala do céu, da queda, do juízo e do tempo do fim. O livro de Enoque foi lido pelos primeiros cristãos. Era conhecido por São Judas, por São Pedro, pelos monges do deserto. Mas depois silenciou. Não porque fosse falso, mas porque era forte demais.
forte ao ponto de fazer tremer os impérios, de expor a origem do mal e de anunciar um fim que muitos preferiam não enxergar. Por que foi ocultado? Talvez para proteger os fracos, talvez porque o tempo do seu cumprimento ainda não havia chegado. Mas agora seus ecos ressurgem com força misteriosa, não como doutrina, mas como sinal. O livro de Enoque revela que haverá um ciclo de revelações: queda, corrupção, juízo e, por fim, um remanescente fiel que será exaltado. Ele escreveu todos os acontecimentos das gerações do mundo e será lido nos últimos tempos. Livro de Enoque, capítulo 1, versículo 2, versão etíope. A Igreja, em sua sabedoria, não o incluiu no cânon, e isso deve ser respeitado. Mas o Espírito permite que ele seja lido com discernimento, não como doutrina, mas como sinal profético. E que sinal? O texto descreve uma geração como a nossa, cheia de conhecimento, mas vazia de temor, poderosa nas mãos, mas perdida no coração. Fala de anjos caídos disfarçados de mestres. Fala de gigantes travestidos de sistemas. Fala de santos escondidos sendo preparados para o clímax. O mistério do livro de Enoque não é seu conteúdo, mas seu tempo. Ele volta agora, porque agora é o tempo em que suas palavras fazem sentido. Não é para assustar, é para alertar, não para substituir as Escrituras, mas para fazer arder o coração, como os discípulos a caminho de Emaús. Porventura não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versículo 32. Assim também o livro de Enoque fala, não com autoridade canônica, mas com chama simbólica. Será que ele voltou à tona porque estamos no limiar do cumprimento? Deixe nos comentários. Você já leu o livro de Enoque? O que mais lhe tocou nesse mistério oculto? Uma rua vazia ao entardecer. Luzes se acendem nas casas, mas em uma delas, tudo permanece em silêncio. Lá dentro, alguém reza. Ninguém o conhece, mas o céu o chama pelo nome. O livro de Enoque anuncia, entre suas visões do fim, que nos dias mais escuros, quando os gigantes voltarem, os vigilantes se moverem e os tronos caírem, Deus levantará servos ocultos, homens e mulheres escondidos da fama, do ruído, da vaidade, mas inflamados por uma unção que não vem do mundo. Eles não estarão nos palcos, não terão microfones, não buscarão aplausos. Serão como Elias no deserto, como Ana no templo, como Maria no silêncio de Nazaré. Servos que jejuam sem publicar, que choram sem serem vistos, que perdoam sem receber nenhum obrigado, e ainda assim moverão montanhas. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Evangelho segundo São João, capítulo 7, versículo 24. Porque os verdadeiros servos não brilham, eles iluminam. E quando os tempos se fecham, são esses que Deus ergue para preparar os caminhos do Senhor. Em toda geração houve esses ocultos. Nas catacumbas de Roma, nos conventos perseguidos, nos hospitais, nos lares, nas periferias. São almas escondidas, mas carregam a tocha da intercessão. Eles sustentam o mundo, sem que o mundo perceba. Agora, quando as profecias de Enoque voltam a respirar, também os ocultos começam a se mover. Talvez você seja um deles. Talvez você nunca tenha pregado, mas sua fidelidade silenciosa tem resistido ao mal. Talvez você nunca tenha sido aplaudido, mas seus joelhos dobrados já salvaram pessoas que nunca saberão seu nome. Você não precisa ser visto, precisa ser fiel, porque quando Deus age, Ele começa pelos pequenos. E no fim dos tempos, será com os escondidos que Ele construirá a última arca. Você sente que Deus está levantando servos ocultos em nosso tempo? Deixe nos comentários. Senhor, aqui estou, escondido, mas teu. Uma planície vazia ao anoitecer. O céu vermelho escuro. A brisa suspensa. E no meio do nada, uma porta. Não tem tranca, nem maçaneta, nem dobradiça. Só uma fresta. E algo ou alguém está prestes a atravessá-la.
O livro de Enoque termina com visões que perturbam e libertam, a separação definitiva entre justos e ímpios, a abertura de um portal escondido, a entrada no tempo onde o tempo deixa de existir. Naqueles dias serão abertas as portas do céu. Livro de Enoque, capítulo 33, versículo 2. Esse portão final não é apenas geográfico ou simbólico, é espiritual. É o limiar entre o que conhecemos e o que sempre tememos intuir. Ele representa o fim da espera, o julgamento das intenções, o momento em que máscaras caem, luzes se apagam e só a verdade permanece. O portão está se abrindo. Você sente a aceleração dos acontecimentos, a multiplicação de sinais, o colapso das certezas humanas. Tudo aponta para esse portal, o último. Mas, diferente dos portões que os homens constroem para isolar, excluir, proteger ou dominar, o portão final de Deus não é entrada para poucos, é revelação para todos. E quando ele se abrir, não haverá mais dúvida. Tudo ficará claro. O joio será separado do trigo, os tronos pesados, os servos ocultos erguidos e os nomes, chamados um a um. E vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. Os livros foram abertos. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Mas há algo ainda mais temível do que o juízo, a indiferença diante dele. Quantos vivem como se esse portão nunca fosse se abrir? Como se o céu fosse apenas metáfora e o inferno invenção? Como se o próprio Deus estivesse em silêncio eterno? Mas ele não está. Ele observa, ele espera, e então ele virá. Há uma cena que muitos santos viam em oração. Um portão de ouro maciço, envolto em fogo, do qual saía um som que não era som, um chamado que fazia a alma tremer. Esse portão está diante de nós. Não se entra nele com teorias. Não se atravessa com méritos. Só com fé, com o selo do Cordeiro. Com o coração rasgado e as mãos limpas. E quando ele se abrir, o tempo cessará. Não haverá mais escapatória, nem argumentos, nem distrações. Só o amor. E aquilo que dissemos a ele com nossas escolhas. O portão final não é o fim, é o início. De tudo o que sempre buscamos, mesmo sem saber. Daquilo que nossa alma mais profunda sempre intuiu. O abraço eterno. Ou a ausência eterna. Você está pronto para atravessar? Escreva nos comentários. Senhor, prepara-me para o teu portão final. O portão se abriu, e agora não há mais retorno. As 7 profecias de Enoque não são apenas ecos do passado, elas são espelhos do presente, reflexos do que já estamos vivendo, sentindo, pressentindo. Mas toda revelação exige resposta. Toda profecia é um convite à conversão. Por isso, se este vídeo falou com a sua alma, não permita que ele se perca na rolagem de mais um dia comum. Inscreva-se no canal Histórias do Sagrado. Ative o sininho para que cada nova revelação te encontre pronto. Deixe nos comentários: quero atravessar o portão com fé. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar. Mas antes de ir, se você sente que os tempos estão se acelerando, se as escrituras começaram a brilhar com nova intensidade, se as profecias fazem seu coração arder, então você precisa conhecer o curso Decodificando o Apocalipse. Ele está no primeiro comentário fixado aqui abaixo. É um mergulho profundo, católico e simbólico nas chaves proféticas da Escritura para quem não quer mais se perder nos rumores, mas deseja entender com clareza o que o céu está dizendo agora. Clique no link, confira o conteúdo, decodifique o que já começou.